Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar na TV pelo canal 14, em Recife e em toda a região metropolitana, através das repetidoras da Rede Brasil, também nas plataformas digitais, pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Aproveitamos agora a oportunidade e convidamos você para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 145. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e o versículo 19. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Glória a Deus. No programa de hoje já contamos com a presença do presbítero Fábio Anderson e do presbítero Francisco André Júnior. Pai do Senhor, presbítero Anderson, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, é uma satisfação e honrosa de estar aqui cooperando com o nosso amado pastor presidente. De antemão já quero agradecer ao nosso querido pastor presidente pela rica oportunidade e também agradecer ao nosso coordenador, o evangelista Elton, que é o coordenador ali da área 62, né, por estarmos aqui. Bom, né? E presbítero Francisco, né? Um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, meu pastor. Pastor Jefferson, é um prazer muito grande estar aqui convosco, participando desse programa maravilhoso. Externar a minha gratidão a Deus, como também o nosso pastor presidente, pela escala de estarmos aqui, e também externar a nossa gratidão ao nosso evangelista Elton Carlos, que é o coordenador da área 62, na qual estamos ali cooperando com o nosso pastor presidente. Que bom, né? Graças a Deus. Os nossos presbíteros, eles cooperam ali na área 62, né? Sim. 62 ali em Camaragibe, e é uma honra tê-los conosco hoje aqui no programa Intercessão. Nós já vamos, antes de estarmos conversando o assunto que vai ser tratado aqui neste momento, nesta oportunidade, nós vamos pedir ao presbítero Fábio Anderson para elevar-nos a Deus em oração. Sim, senhor, pastor Jefferson. Pai eterno, Pai querido. Glorioso Deus. Deus, nós te agradecemos por esse momento ímpar dele estar aqui na tua presença, Senhor. Ora, Deus, para falarmos do teu amor. Deus, te pedimos tua bênção, Senhor, sobre a vida do nosso amado e querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Continue ajudando o teu filho. Te pedimos, Senhor, também pela Rede Brasil de Comunicação, Senhor. E a todos, Senhor, onde alcance, ó Deus, continua com as tuas bênçãos sem medidas aos teus servos, olha Deus, dentro desse estado de Pernambuco, nas 185 cidades, como também, Senhor, onde alcance, olha Deus, te pedimos estas bênçãos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. No tema de hoje estaremos falando sobre reconhecimento da soberania de Deus. No programa de hoje falaremos sobre o Salmo 145 e qual a sua importância para a vida do intercessor. E para isso já perguntamos aos nossos convidados. Presbítero Antônio Fábio, quem fez este salmo? Presbítero Francisco, qual o objetivo dele ao ser escrito? E baseado no salmo, por que devemos orar? Pastor Jefferson, esse salmo é de grande valia para cada um de nós. Este salmo foi escrito por Davi. Na ocasião, Davi, ele fugia de Saul, se escondendo em uma caverna. E Davi sabia que Deus era o seu refúgio, era o seu socorro. A expressão desse salmo, me permita, pastor, reler novamente, quando ele diz no verso 1, eu te exaltarei, ó Deus,
Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Observe que Davi estava em uma situação crítica, mas estava em seu clamor, em sua oração, neste inário de Israel, louvando, engrandecendo o nome de Deus. É interessante, né? Davi, ele, como o senhor disse, na situação em que ele estava, mas ele era um homem que conhecia Deus. E esse reconhecimento da soberania divina, ele deu respaldo, né, para ele estar intercedendo, né, presbítero Francisco? Verdade, pastor. E nós entendemos que o crente, ele não deve ficar nem um dia sem orar. O crente, ele tem que ter esse cuidado, todo dia ele tem que orar, todo dia ele tem que conversar com Deus. E o que nos chama a atenção é que o salmista já começa nos levando, no momento da oração, já começar exaltando a Deus, exaltando a sua soberania. Isso é muito interessante, na verdade. Ele dá, assim, praticamente uma lição de como nós devemos nos posicionar na hora de clamar ao Senhor. Isso é maravilhoso. Presbítero Francisco, me permita, é interessante que lá em 1 Samuel, pastor Jefferson, capítulo 24, 1 e 2, nós vamos ver o trajeto, né, do Davi sendo perseguido por Saul, onde Saul entra em uma caverna, né, para fazer suas necessidades, e Davi, naquele momento, os homens que estavam com Davi disseram: olha, Davi, porventura Deus não colocou o teu inimigo em tuas mãos, né? E Davi toma aquela atitude de cortar um pedaço da sua orla, da orla do vestido, melhor dizendo, de Saul, mas depois cai em si. Lá no versículo de número 15, ele cai em si e percebe que aquela atitude não era correta. O coração de Davi doeu. E ele diz aos seus homens, claramente, dizendo assim: porventura eu tocaria no ungido de Deus? É interessante que depois, quando Saul sai da caverna, Davi, do outro lado, é uma expressão de grito, dizendo, contando: olha, Saul, estive aí na caverna, tive toda a possibilidade de tirar a sua vida, mas assim não fiz. E naquele momento, Saul reconhece, há uma sensação de Saul reconhecer realmente que Davi poderia ter tirado a sua vida. Ele mesmo fala no texto, você poderia ter tirado minha vida. Então, observe que este Salmo 145, ele traz de grande valia para nós, não a exaltação. Davi exaltava a Deus, entregava a confiança a Deus, e sabendo que Deus poderia o julgar, pastor Jefferson, Deus poderia o julgar. E ele jamais queria, de forma alguma, agir pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio poder. Ele reconhecendo que Deus é soberano, então ele espera que Deus faça por ele, Interessante essa reflexão, porque ele teve várias oportunidades de se vingar, mas ele não fez, porque a vingança pertence ao Senhor, É interessante. Então, assim, qual o objetivo deste salmo ser escrito? Pastor, o objetivo desse salmo ser escrito, são alguns. Nós vemos que Davi, ele não expõe, não oferece muitos contextos a respeito disso, mas ele coloca algumas informações acerca de fortalecermos a nossa fé em Deus, e também de colocar alguns atributos de Deus sobre, são vários atributos de Deus, Observamos também que a oração é possível, é possível perante o Rei dos Reis, porque nós temos um Deus, pastor, compassivo, nós temos um Deus, presbítero Francisco, misericordioso, nós temos um Deus longânimo, então, por isso que Davi entregou todas as suas necessidades a esse Deus todo-poderoso, Estávamos falando aqui em off, pastor, na questão de que tem problemas que eu não posso resolver. O Senhor não pode resolver, mas Deus pode resolver. Deus pode resolver. É interessante, O nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas, e o senhor falou uma coisa interessante,
que um dos objetivos aqui é exaltar a Deus e também mostrar que Deus ele se torna acessível ao seu povo. Além de ser um Deus soberano, rei do universo, que não precisa de ninguém, que não depende de ninguém, que não tem necessidade de nada, mas este salmo mostra que Deus, ele se compadece, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus compassivo, não é? Ele é um Deus que atenta para a nossa petição. E essa visão de Deus como soberano, como compassivo, como amoroso, presbítero Francisco, isso dá respaldo para nós orarmos? Sim, sem dúvida. Inclusive no Salmo de número 18, né? Ele vai dizer que perto está o Senhor daqueles que invocam e todos os que invocam em verdade. É que você quer dizer que a bondade de Deus e a soberania de Deus e a compaixão de Deus, ela facilita a gente ter ação. Porque você chegar perto de alguém que é soberano e é Senhor para fazer alguma petição, não é fácil, né? Mas como Deus ele é misericordioso, amoroso, justo e bom, então isso lhe dá ousadia de você entrar na presença dele, né? Por exemplo, se eu me fez lembrar Abraão, por exemplo. Abraão, quando ele vai interceder por Sodoma, ele diz assim, porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Ora, se Deus é um juiz, um justo juiz, então a gente sabe que ele é justo e que ele é um justo juiz e que jamais Deus iria castigar um povo se lá tivesse pessoas justas ali que poderia salvar aquele povo. No caso de Abraão diz assim, se lá tiver 50 justos, o senhor vai destruir? Diz, não vou. Se tiver 50, eu não destruo por amor dos 50. Então, Abraão, ele entende que Deus, além de ser um justo juiz, ele é também compassivo e bom. E facilita, né? Pastor, queria pedir permissão ao senhor, o senhor tocou acerca de Abraão, e eu acho algo extraordinário, né? A comunicação, a oração é uma comunicação, é um diálogo com Deus. E Abraão percebendo, né, a janela, a porta aberta de Deus, porque quando Deus veio falar com Abraão, Deus veio dizer, olha Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E talvez se eu me colocasse como ser mortal, um ser humano, né, eu ia dizer para Deus, mas Deus, o Senhor vem me perguntar, mas Deus sabia a necessidade do seu amigo Abraão. Né? Observe que naquele momento Deus expressa que vai destruir uma cidade, e Abraão percebe ali, como eu já disse anteriormente, a janela aberta. E Abraão começa a dialogar com Deus, sabendo lá que não tinha, como o pastor citou anteriormente, a quantidade de justos que tinha. E vendo isso, Abraão clamou. Abraão se comunicou com seu Deus. É interessante que lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 29, a Bíblia vai dizer que Deus tirou Ló do meio da destruição. Glória a Deus! Do meio da destruição. Por causa da oração de Abraão, por amor a Abraão. Deus libertou, salvou alguém do meio da destruição. E eu quero direcionar uma palavra a alguém que está neste momento a nos ver. Deus, Ele pode, com o seu poder, libertar, tirar alguém do meio da destruição. Talvez alguém da sua parentela que esteja andando em caminhos perdidos, caminhos errantes. O Deus que fez com Abraão fará com você. Esse assunto ele é tão importante, né, que a gente perceber um Deus que é achegado, né? Até uma das orações de referência nas Escrituras, assim, que povo tem um Deus tão achegado como o nosso, né? Dizia Moisés. E exatamente isso, apesar de Deus ser soberano, de ser o rei do universo, mas ele se torna acessível e deixa a gente à vontade para conversar com ele. Como é bom, né? A gente poder ter esta liberdade. E, infelizmente, presbítero Francisco, nem todos aproveitam essa oportunidade, esse privilégio de ter um Deus que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipresente, que tem todo, que pode fazer o que quiser, porque ele é livre, porque a sua soberania deixa ele livre,
E aí, muitas vezes, a gente não se apropria desta realidade para buscar o Senhor, não é verdade? É verdade, pastor Jeff. Se a gente entende o seguinte, a multiformidade da graça de Deus e a manifestação é tão grande e que nós não temos uma forma, um formato de orar. A oração não existe formalidade, não é verdade? Você pode orar de joelhos, você pode orar de pé, você pode orar deitado. Eu tenho um hábito que eu tenho, mesmo que quando a gente levanta pela madrugada para orar, a gente lê a palavra, a gente medita, e quando deita, até que você concilie o sono novamente, a gente fica aquele tempo ali orando de novo, às vezes meditando na palavra, porque não existe, né, uma forma assim oficial para que nós devemos orar. Então existe toda essa possibilidade do crente orar, né, e nunca pode deixar de estar orando e conversando com Deus. Isso, eu me lembrou agora, quando os discípulos pedem isso, ensinamos a orar, né? Isso. Ele diz que a gente tem a liberdade de entrar no quarto, fechar a porta e dizer, meu Pai, que estás nos céus. Então, ele mostra que Deus ele é tão acessível a nós que ele nos considera, nos recebe como filhos e nos trata como filhos. Então, é importante a gente aproveitar este acesso que temos e desfrutar um pouco mais de Deus. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar só aqui nessa primeira pergunta, e o Salmo, ele é muito rico, não é? A gente parece que também que o salmista, nesse Salmo, ele estabelece alguns princípios sobre a oração, como, por exemplo, ele menciona que as gerações anunciarão outra geração. Esta é a oração do salmista. Qual a importância da nossa intercessão pelas gerações que virão, Presbítero Francisco? Para mim, eu considero uma grande responsabilidade, porque eu devo influenciar essa geração a orar, a buscar. Eu devo influenciar esta oração, além de orar por eles, né, porque a gente sabe que os nossos jovens, desde muito tenra idade, já quando começa a entrar na escola, já bem pequenininho, já começa enfrentando uma série de dificuldades, né? Hoje, na grade curricular, já se vê uma série de ideologias e já começa as mentes das crianças sendo bombardeadas. Então, a gente já tem o adolescente, a gente está orando por ele. Quando entra na faculdade, no ensino superior, a gente percebe que aí continua e o negócio aí é bem mais sério. E a gente tem que estar orando por essa geração, para Deus estar blindando a mente deles e também influenciando-os a entrar no caminho da oração. E a Bíblia diz, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque ele, quando ele envelhecer, não se desviará dele. Que, por sinal, a gente, quando nós lemos o livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 10, me piscar a memória, a gente vê uma coisa terrível ali, porque a geração que está passando, ela deve se preocupar com as gerações que estão surgindo. E essa deve ser a nossa preocupação, de levar esta nova geração que está surgindo a conhecer a Deus. No capítulo 2 do livro de Juízes, versículo 10, isso me fez lembrar, ele diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após dele se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Quer dizer, surgiu uma geração que não tinha nenhuma experiência com Deus e nem lembrar nem das obras. Quer dizer, aí a gente fica assim pensando, de quem foi a culpa? Será que foi a culpa da geração que passou, que não atentou para o conselho de Deus? Porque lá no capítulo 6 de Deuteronômio, me parece que é Deuteronômio capítulo 6, se não me escapa a memória, o versículo, me parece que é o versículo 6, deixa eu ver aqui, Deuteronômio capítulo 6, chegou agora o assunto aqui na mente, o versículo 6 em diante diz assim, vamos ver do 5, não é? Do 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as intimarás a teus filhos, e as delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal
entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então veja aí que havia um cuidado divino em relação à nova geração que estava surgindo, que aquela geração, ela tinha que ter a palavra de Deus no seu coração e ela deveria passar o conhecimento de Deus através das Escrituras, porque a Bíblia diz: tudo o que foi revelado é para nós e nossos filhos. Tudo que está revelado. As coisas cobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos. Então, a geração anterior, ela tinha que ter uma preocupação de passar o conhecimento, passar as suas experiências com Deus, passar a sua revelação, a grandeza de Deus, para que a nova geração, ela pudesse também ir absorvendo e também por si só buscar também ter a sua própria experiência com Deus. E Juízes diz que aquela geração todinha foi congregada e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Bom, pode também ser a culpa da nova geração que não quis. Agora eu acho o seguinte, que a nossa geração, a geração que está passando, ela tem que passar com a consciência tranquila de que passou todo o conselho de Deus, como Paulo, quando se despedia da igreja de Éfeso, ele disse: eu não deixei de ensinar todo o conselho de Deus, né? Nas casas, todo dia, de noite, com lágrimas, ele se preocupou em passar o conselho de Deus. E a gente vê aqui que essa geração, ela perece porque não conhece o Senhor. Me permita, pastor, corroborar com o que o senhor comenta aí. Deus teve sempre essa preocupação, desde o início. Observe que lá em Josué, na passagem do Rio Jordão, quando os sacerdotes, quando Deus pede para o povo santificar, lá em capítulo 3, versículo 7, e quando o sacerdote pôs o pé no Rio Jordão, era um período de inverno, o rio abriu de lado a lado e o povo atravessou para o outro lado. E parece-me que no texto dá-se a entender que o povo já ia caminhando e Deus disse: calma, Josué, pede aos 12 líderes da tribo que peguem pedras neste rio. Mas para que essas pedras? Eu quero que você faça um altar. E para que serve esse altar? Esse altar será de memorial, para quando alguém passar aqui. Eu entendo que Deus se preocupava com os filhos, que criança é muito curiosa, criança sempre pergunta algo, né? E parece-me que Deus estava preocupado com isso, lá em 4 de Josué, no capítulo 4, versículo 6, veja o que a Bíblia vai dizer. Para que isto seja por sinal entre vós, quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, e separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Me parece, pastor, uma ilustração de um pai passar com a criança e ela perguntar: o que é isto aqui, papai? Ah, meu filho, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, um dia abriu esse rio e nós passamos, os nossos pais passaram aqui a pé enxuto. Mostrar a grandeza de Deus, né? Mostrar a grandeza de Deus, isso é muito importante. Porque realmente essa geração nova, muitas crianças, você falou um assunto muito interessante aí, presbítero Francisco, que as nossas crianças têm sido realmente constantemente bombardeadas através até de filmes, de desenhos animados, com mensagens subliminar, não é? Com ideologias que tentam desconstruir todos os princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e uma das estratégias do adversário é exatamente corromper a vida humana no início da sua formação, que é para que ela seja desconstruída, tudo que tem de Deus, de fé, de reverência, de temor a Deus, isso saia do coração das crianças. E quando chega a idade da adolescência, né, a idade da juventude, se não for protegida com muita oração e com muito ensinamento da palavra de Deus, então essa pessoa, quando chega na idade adulta, ela não conheceu a Deus e vai acabar fracassando na fé.
E esse foi um dos cuidados de Davi, quando estava passando o reino para Salomão. Ele chamou seu filho Salomão e disse: meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e busque-o com o coração sincero e com alma voluntária. Davi se preocupou em passar para Salomão o dever e a responsabilidade de conhecer a Deus. Porque, assim, as experiências, a minha experiência, ela não vai servir para meus filhos, vai servir como as pedras, né? Que foram tiradas do Jordão. Mas eles precisam ter a sua própria experiência com Deus. Essa juventude, essas crianças, elas precisam ter a sua própria experiência pessoal com Deus, porque é isso que vai fortalecê-las a enfrentar os ataques do inimigo, as dificuldades da jornada cristã, né? E isso é muito sério. E por falar em crianças e adolescentes e jovens, estamos num programa Intercessão. A gente vai abrir um parêntese aqui, pedir ao presbítero Francisco para a gente fazer uma oração a Deus pelas nossas crianças, para que Deus ajude as nossas crianças, que elas possam crescer no temor de Deus, no temor da palavra de Deus, que elas possam crescer obedecendo a Deus, que nossos adolescentes, os nossos jovens sintam sede por Deus e possam buscá-lo, que sintam desejo de ler a palavra de Deus para conhecê-lo através da palavra, que busquem mais de Deus, que não... Porque hoje a gente sabe que a oração, o próprio Deus, ele tem muita concorrência. Hoje o entretenimento é muito sério. As pessoas hoje passam muito tempo nas redes sociais e tão pouco tempo com a palavra de Deus. Às vezes começa o dia e termina e não teve o cuidado de ler a sua Bíblia, não teve o cuidado de estar no seu devocional diário, que o senhor falou, né? Que às vezes se levanta pela madrugada, lê a palavra de Deus, faz a sua oração e quando vai dormir ainda está orando. Mas muito dessa juventude que está surgindo aí, às vezes não ora mais, não tem como se levantar de madrugada, porque já vai dormir já de madrugada, às vezes com o celular na mão, vendo filmes e outras coisas mais. E assim, e quando ora, é uma oração fraca, uma oração rápida, ou seja, uma oração sem qualidade. Mas o programa Intercessão está aqui exatamente também para ajudar as famílias, não é? Para ajudar as nossas crianças. E eu gostaria de convidar você, pai, você, mãe, você que é professor de criança, você que é avô responsável, avó, você que é uma tia, que tem aos seus cuidados sobrinhos, que está sob sua responsabilidade. Vamos fazer uma oração não somente pelos lares dos crentes, mas também por essas crianças de um modo geral, que possam também elas ter um encontro pessoal com Deus, porque crianças também precisam ser salvas, precisam ser libertas, né? Eu me lembrei agora quando alguém encontrou o evangelista Moody vindo de um culto e perguntou a ele: pastor, como é que foi o culto hoje? Ele disse: foi uma bênção. Quantas pessoas se entregaram para Jesus? Ele disse: 2,5. Disse: como assim, pastor, 2,5? Já sei, 2 adultos e uma criança. Ele disse: não, 2 crianças e um adulto. Como assim? É porque o adulto já perdeu a metade da vida e a criança tem uma vida inteira pela frente. Então, quando a gente ganha uma criança, a gente ganha uma vida que vai produzir para Deus muitos anos. É claro que uma pessoa com 70 anos se entregando para Jesus, o tempo de produzir para o reino é muito curto, porque a maior parte da vida de Charles Spurgeon, que ele passou servindo ao adversário, né? Então, o tempo de investimento no reino é muito pouco. Mas se você ganha uma criança para Cristo, você tem uma vida inteira dedicada para a glória de Deus. Então, nesse momento, vamos fazer um clamor, né? Eu sei, orando pelas redes sociais, aqueles que estão fazendo seus pedidos, certamente agora vão começar a fazer seus pedidos pelas famílias. Ore pelo meu filho, ore pelo meu neto, ore pelo... Bom, então vamos estar apresentando aí as pessoas, as crianças, de modo geral, né? Tanto de crentes, não crentes, pais que têm sofrido com filhos que estão no mundo, filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Vamos orar para que Deus ele possa, neste momento, intervir e proteger, guardar, salvar, libertar, livrar. Vamos estar clamando ao Senhor neste momento. Amém. Vamos orar, pastor. Pai, em nome de Jesus. Pai, soberano nesse Senhor momento, dos Senhor, céus, em que estamos aqui, nós queremos, Pai, estamos estar abrindo uma te pausa pedindo, aqui agora, Senhor,
no programa. Oh, Pai, abrindo parênteses aqui para estarmos intercedendo, Senhor, pelas crianças, pela juventude, da nova geração. Pai. Estamos vivendo dias tão difíceis. Oh, Senhor, onde as mídias sociais, televisivas, cinematográficas têm sequestrado, Senhor, as mentes dos nossos jovens, das nossas crianças, de maneira, Senhor, que tem deturpado, oh, Senhor, e tem levado muitas vezes a seguirem caminhos difíceis, mas nós queremos, meu Senhor, neste momento, na autoridade do Espírito Santo de Deus, está pedindo, Senhor, que o Senhor venha blindar as mentes, ó Senhor, dos filhos, ó Senhor, e que eles possam, Senhor, entender que o Senhor é o Deus que deve ser adorado, ó Senhor, que deve ser venerado. Por isso nós estamos aqui te apresentando, Senhor, intercedendo por estas vidas. Ó Senhor, entra nos lares, vai transformando, vai mudando, impactando pelo poder da tua preciosa palavra. Nesta tarde, Senhor, em que estamos aqui reunidos, nós queremos, Deus, estar elevando, Senhor, este clamor, conforme o exemplo do salmista. Ó Senhor, que essas vidas possam ser alcançadas pela tua palavra, possam ser transformadas e que haja mudança, Senhor, e que eles possam ser libertos, Senhor, destas ciladas, as artimanhas do maligno. Vai dando vitória, vai ajudando, suprindo, Senhor, as necessidades, orientando os pais para que eles possam ser o exemplo e que eles possam influenciar essa geração. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está ouvindo as nossas orações. E a gente não pode deixar de batalhar por esta geração, né? O salmista teve esse cuidado de anunciar, não é? Ele, como diz aqui, ele menciona este do Salmo 145, ele diz aqui no versículo 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. É importante que nós tenhamos esse cuidado de interceder pela nova geração que está surgindo e também passar o conhecimento adiante para que eles possam levar adiante, assim como Paulo teve cuidado com Timóteo, jovem obreiro, de dar continuidade à obra que foi recomeçada no Calvário. Paulo agora já estava passando, estava sendo oferecido como sacrifício por causa do Evangelho, ia entregar sua vida, morrer por causa da sua fé, por causa do seu compromisso com Cristo, mas ele está dizendo a Timóteo que ele deveria levar avante esta obra. Nós devemos ter este cuidado, essa preocupação e orar e interceder como salmista, não é? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus queridos irmãos, nós vamos a um breve intervalo, voltaremos em instantes, ainda temos algumas coisas ainda para comentar sobre o Salmo 145. Glória a Deus, estamos de volta com o programa Intercessão. Estamos falando sobre o tema reconhecimento da soberania de Deus, baseado no Salmo 145. Estivemos falando no bloco anterior sobre Deus, ele, apesar de ser o Deus Senhor, Rei do Universo, mas ele também é compassivo, ele é misericordioso, ele é justo e ele é bom. E por causa desses atributos e outros mais, nós temos liberdade de acesso à sua presença, podemos ir até ele, buscar o Senhor, louvar o seu nome. O salmista exaltou a Deus pela sua soberania, pela sua bondade, pela sua graça, porque ele é um Deus compassivo e fácil de comunicação, não é? Como foi falado no bloco anterior, não precisa de formalidade para falar com ele. Você pode falar com Deus de joelhos, andando, deitado. Bom, Deus quer que você fale com ele. Aproveite a oportunidade. E também estávamos falando sobre a importância de interceder pela nova geração. O salmista, ele cita isso no versículo 4 do Salmo 145, né? Uma geração louvará a outra geração sobre os teus feitos, sobre a tua bondade, e mostrando que nós devemos ter o cuidado com a nova geração que vai surgindo.
É verdade, pastor. E corroborando com essa temática, me fez lembrar aqui um testemunho. E a gente sabe que a criança, ela tem uma facilidade de memorizar aquilo que vê. E a criança, ela vai se habituando em memorizar os costumes dos pais. Os pais se levantam para orar pela madrugada, faz o culto doméstico. As crianças vão vendo aquilo e vão aprendendo. Me fez lembrar de um testemunho de uma irmã que teve um dos filhos que deu muito trabalho quando ele completou uma certa idade, chega aquela idade que ele disse, eu não quero mais caminhar, não quero mais seguir, já sou de maior, e ele começou a tomar caminhos diferentes. E na medida que ele foi evoluindo nessa prática, ele já começou a ficar chegando tarde, depois ele já não chegava mais, já chegava no dia seguinte, às vezes já passava o final de semana fora de casa, mas a mãe era uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher que buscava, uma mulher de círculo de oração, de comissão, e aquela mulher, ela estava orando, enquanto aquele moço não chegava, muitas vezes ela não dormia. Ela ouvia um barulho, ela olhava nas frestas da porta para ver se ele estava chegando, mas aí às vezes ele não chegava, ela passava a noite em claro. Mas ela ia todas as madrugadas orar lá na cama dele, entrava no quarto, colocava a mão na cabeça dele quando ele não estava, ela colocava lá no travesseiro. Isso se passou durante um bom tempo, mas teve um dia que ela se levantou pela madrugada para orar por aquele moço. Naquela noite ele não tinha saído, mas quando ela chegou lá para colocar a mão na cabeça dele deitado, ele já estava de joelho orando. Deus transformou a vida daquele moço. Hoje ele continua servindo a Deus. Ele hoje é bem sucedido, porque ele guardou, aleluia, ele não esqueceu dos ensinamentos. O que ele viu, ele aprendeu e colocou em prática. Maravilha. Glória a Deus. Me permita, pastor presbítero Francisco, André, o memorial. Memorial. Está dentro da nossa casa, pastor. Estabelecer, as pedras têm que ser postas uma por uma dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, uma por uma. E com certeza, amanhã, o amanhã de Deus, é essa pessoa que talvez que esteja até fora dos caminhos do Senhor. Esse testemunho aqui, com certeza, é aplicado a alguém que está passando por esse momento de angústia, de dor, mas não desista do seu filho. Não desista dele, não desista da sua filha. Continue intercedendo. Deus vai lhe dar a vitória. Glória a Deus, né? Você me fez lembrar a mulher cananeia, né? Sim, senhor. A filha estava numa situação terrivelmente endemoniada e ela não abriu mão da sua filha. Ela enfrentou a multidão, clamou, ele se deparou com alguns obstáculos, discípulos, o silêncio de Jesus. Quando Jesus se dirige a ela, diz que foi enviado somente para a casa de Israel, mas ela não desiste, ela insiste e ela voltou, foi para casa com a bênção de Deus. Que bênção, né? Glória a Deus. Creio que Deus está falando para você. Talvez você que esteja nos ouvindo já deu caso por perdido, mas Deus veio renovar as promessas hoje na sua vida, não é? Não desista da sua geração, interceda pela sua geração, ore pela sua geração, ore pela sua família para que Deus possa guardar, proteger, livrar. Deus é soberano, não desista, jejue, clame. Que testemunho maravilhoso, né? Dessa mãe que não desistiu do seu filho. No dia que foi colocar a mão sobre a sua cabeça enquanto ele dormia, ela se depara com ele de joelho orando. Que felicidade! Deus vai fazer isso também no teu lado. Diga amém, irmão. Glória a Deus. Nós estamos crendo, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a gente observa que, voltando aqui para o Salmo 145, né, a gente vê que o salmista, ele ainda fala que a meditação, ou seja, a oração dele, será das coisas maravilhosas que Deus faz. Como orar meditando no grande poder do Senhor, presbítero Fábio? Sim, senhor pastor Jefferson. É interessante, porque quando nós, ao lermos a Bíblia, tem um momento de leitura e um momento de meditação naquele versículo. E a oração é algo extraordinário. Meditar pensando nas grandezas de Deus. Né? Se nós olharmos, pastor, para a natureza, nós vamos ver a grandeza de Deus, para a floresta, para tudo que há. Então,
estar orando, meditando, né, na grandeza de Deus é algo que nós precisamos fazer de forma que, eu vou dar um exemplo claro, eu saio para trabalhar muito cedo, saio às 4 da manhã e até onde eu chegar, até uma outra cidade, eu chego a 60 quilômetros da minha casa, eu estou ali meditando, conversando com Deus, pensando no poder de Deus, naquilo que Deus faz. Nada é impossível para que Ele não venha fazer. Então, a importância de estar meditando, se concentrando, ou com os olhos abertos, ou com os olhos fechados, mas um direcionamento para cima, né? Para cima. E é interessante aproveitar cada momento para refletir no poder de Deus, porque quando a gente medita no poder de Deus, a gente percebe, meu Francisco, que a gente vai vendo o que Deus é capaz de fazer, né? E isso traz para nós, eu acho que uma quietude na alma em saber de que o Deus que o Senhor está se direcionando a Ele é capaz de fazer o que Ele quer. Ele tem poder para fazer, como já comentamos no bloco anterior. Porque quando a gente medita na criação, né? A criação, o poder de Deus em criar, o poder de Deus em manter, o poder de Deus em trazer à existência as coisas que não existem, isso fortalece a oração do crente. Por isso que o crente deve, sim, né, meditar no poder de Deus enquanto ora. Não? É verdade. E isso é tão significante porque a oração, ela é uma entrega, de maneira que na medida que você vai desenvolvendo a oração, você começa sentindo a presença de Deus, o espiritual, ele começa a fluir, de maneira que você começa agora a desfrutar daquele momento que passa a ser uma conversa com Deus, além de você ter essa certeza que você sabe que você está diante de um ser que pode todas as coisas. A gente sabe que o lado humano ele vai fluir principalmente quando a gente está aflito, quando a gente está diante de um problema que chamamos de causa impossível, embora sabendo que nós servimos a um Deus que é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que o médico não resolve, diz que não tem mais jeito, o diagnóstico já chegou, não dá, aqui a medicina chegou no limite, mas Deus tem jeito para isso. A causa que você acha que está perdida, mas Deus tem solução. Então é esse Deus que a gente adora e Ele está perto dos que o invocam. Quando a gente invoca sabendo que Ele está perto, ouvindo, atento à súplica do necessitado. É isso que nos passa essa segurança, não é verdade? O senhor me fez lembrar aqui de Josafá, no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, e quando Josafá ele se dirige a Deus, ele lembra exatamente o poder de Deus em ocasiões anteriores. Por exemplo, no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, se você quiser poder acompanhar, os versículos 1 por diante, diz o texto sagrado assim: depois disso, os filhos de Moabe, e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da lei do Bar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar e em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Então Josafá, quando ele recebe a notícia do grande exército que vem para destruí-lo, ele dá uma olhada assim rapidamente no seu poder bélico e diz assim: não tem condições. Os soldados, o poder bélico, não tinha condições de enfrentar uma multidão daquela. Aí o texto diz que ele teve medo, né? Mas quando ele lembra de que ele é crente,
e de que ele tem um Deus que é poderoso e que já deu prova disso em muitas ocasiões, então a oração dele é extraordinária, né? Porque ele diz assim no versículo 6, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então Josafá, ele ora a Deus baseado no poder de Deus, né? E isso aí traz para ele confiança, né? Porque ele está falando com alguém que realmente é capaz. Aí ele vai agora: porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está relembrando a Deus uma promessa. Então ele está orando não somente porque Deus é poderoso, mas também porque Deus é fiel. Ora, se Deus deu a semente de Abraão à terra para sempre, então ela jamais pode ser tirada. Não pode ser tomada. Quem se levantar para tomar a terra de Israel, mas não vai conseguir, porque Deus disse a Abraão: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E disse: a ti darei e a tua semente para sempre. E Josafá, ele relembra a Deus esta promessa que foi feita. É interessante. Aí ele diz assim: habitaram nela, edificaram um santuário teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está relembrando a Deus, no dia da inauguração do templo. Deus disse a Salomão: se algum mal vier sobre vocês e vocês me buscarem, se converter dos seus maus caminhos e se me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele está lembrando aqui a Deus a promessa, e agora está dizendo que e olha, é interessante que ele olha no versículo 2 e diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, Josafá, ele está orando a Deus baseado no poder de Deus, né? Interessante, né? Ele medita no grande poder de Deus quando está orando. E isso traz respaldo para a oração, traz confiança, né? E traz quietude para você poder descansar. Pois não, pastor, o senhor fez esse comentário do versículo 12, interessante que a parte final do versículo diz: os nossos olhos estão postos em ti. E não em nós. Isso, nós não temos força. Estamos esperando do Senhor. Esperamos da glória de Deus. Uma oração de Josafá, ela traz muitas verdades. Me permita, pastor, só avançar um pouco. No versículo 21, lá, depois que ele teve a resposta, o texto diz do capítulo 20, versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados. Não é? Josafá colocou o louvor, a confiança em Deus era tal, porque Deus tinha respondido que ia dar livramento, que ele colocou os cantores adiante. Como é Deus que vai fazer, né? É adiante. Não descansarei. Talvez os armados, me permita, pastor, conjecturar aqui, dissessem assim: não, o poder bélico está conosco. E Josafá: não, com Deus é diferente. Com Deus, é os cantores que vão na frente. Cantando, ou seja, louvando a majestade santa. Se cumpre também, pastor, me permita dizer aquilo que João escreveu, né? Jesus falou através de João ali, quando lá em 15:7 ele disse: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, pedireis uma coisa, não todas as coisas, e vos será feito. Interessante, Fabiano, eu acho que essa injeção de ânimo, ela veio, ânimo e coragem. Essa vacina veio no verso 17 desse capítulo 20. Foi não. Não é? Quando ele disse: esta peleja não tereis que pelejar. Ali ele entendeu, ele disse: então
Fique tranquilo. Não é? E quando Deus fala, né? Isso. Você tem que confiar no poder de Deus. Confiar no poder de Deus. Coisa interessante, que maravilha, né? Como é bom a gente poder confiar em Deus a tal ponto de descansar na sua fidelidade, no seu poder. E é isso que vemos no Salmo 145. Nós vimos o salmista dizendo, perto está o Senhor, né? Vamos dar uma olhadinha lá de novo no Salmo 145, versículo 18. É muito interessante porque ele traz para nós esta reflexão. Versículo 18 diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Maravilha, né? Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos verdadeiramente entender que Deus, Ele está pronto para socorrer a cada um de nós. Agora, o que Deus quer que a gente confie nele, né? É que a gente tire os olhos de nós e olhemos para Ele, como fez Josafá. E ao ouvir a sua voz, possamos então louvar o seu nome. Mas eu estava com um pensamento aqui, eu estava tentando relembrar, porque eu me esqueci e voltou agora aqui na minha mente, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vi um pensamento pela internet de Richard Wurmbrand, aquele que, não sei se a pronúncia certa é essa, Wurmbrand, mas aquele que escreveu o livro Torturado por Amor a Cristo. Eu vi um pensamento dele na internet que ele disse uma coisa interessante. Se o surdo tivesse vendo algumas pessoas dançando ao som de um violino, o violino está tocando e algumas pessoas estivessem ali dançando ao som de um violino, o surdo olharia para aquelas pessoas e dizia assim, essas pessoas estão loucas. Por que estão fazendo isso? Ele não ia entender, porque ele não estava escutando a música. Só quem escuta a música é quem entende. Quem olhasse Josafá colocando cantores para sair à frente de um exército, não ia entender. Mas esse cara está louco, como é que você vai para a guerra com cantores? Mas é que Josafá ouviu Deus. Quem ouve Deus faz coisas que as pessoas duvidam. Glória a Deus. Questionam, mas não sabe o que está entendendo. Meu irmão, se você está ouvindo a voz de Deus, se Deus está direcionando, se você está ouvindo a música do céu, não importa com a crítica dos surdos, nem dos cegos, aqueles que não escutam o que você escuta, nem sabem o que está acontecendo dentro de você. Ele não tem o conhecimento da chama que queima por dentro. Ele não tem conhecimento da voz que fala contigo. Ele não tem conhecimento do Deus que é real e verdadeiro, que você pode tocar nele pela fé. Então descanse. Se Deus bradou, se Deus está falando, se o coração está queimando, dê glória a Deus e avance confiando, porque do jeito que Deus falou vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, pastor, me permita, o versículo 18, na parte B, ele diz, perto está o Senhor de todos os que invocam. Aí ele diz, de todos. Ele repete novamente. Enfatiza. É todos. Deus não faz acepção de pessoas. A oração, irmãos, é sua. É da sua parte, a sua fé vai mover, na verdade, as montanhas, o impossível. Um exemplo claro de Daniel orando 21 dias de oração. Já estava desanimado. Mas quando o anjo chegou com a resposta, é interessante que ele diz assim, né? No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, Daniel. O príncipe da Pérsia impediu, quis impedir, as potestades, os principados, muitas vezes impede nas esferas espirituais a resposta da sua oração. Mas essa tarde é uma tarde de resposta da parte de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. E chegamos ao final do programa, e a gente percebe que no finalzinho também desse salmo, a gente consegue ver o salmista, ele menciona que nunca cessará de louvar ao Senhor. No comecinho mesmo do salmo, né, a gente vê no versículo 2, ele diz assim, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Ou seja, o salmista, ele louva a Deus, intercede a Deus louvando, ora a Deus louvando. A oração dele está acompanhada de louvor e de adoração. A gente vê que Josafá, o problema se aproximando, mas ele diz assim,
Porventura não és tu, Deus nos céus? Aleluia. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. A oração do salmista, ele nos ensina no Salmo 145, que o crente deve orar louvando a Deus pela sua benignidade, pela sua grandeza, pelo seu poder, e saber que Ele é o Deus do impossível. Ele disse a Maria, porque para Deus, através do anjo, o anjo Gabriel disse a Maria, porque para Deus nada é impossível. Amém. Deus abençoe você que esteve conosco até agora. Chegamos ao final do programa. Nós queremos agradecer aqui ao presbítero Francisco Júnior, né? Francisco André Júnior, ao presbítero Fábio Anderson, pelo privilégio de estarmos hoje aqui participando do programa Intercessão, e os senhores ficam à vontade para as suas considerações finais. Vamos começar aí pelo presbítero Francisco, agradecendo com as suas considerações finais. Se quiser trazer a saudação também aos irmãos que lhe escutam, fique à vontade, né? Pastor, como eu falei inicialmente, é prazeroso participar desse programa de um tema tão sugestivo. É um tema que faz parte do nosso dia a dia. Mas quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar ladeado pelo nosso pastor, pelo companheiro, presbítero Fábio Anderson, e também quero estar enviando uma saudação calorosa aos meus queridos irmãos da congregação de Céu Azul, ali na área 62, que aqui estamos participando desse trabalho, e não poderia deixar de lembrar dos meus queridos irmãos ali da congregação Céu Azul. Que bênção, né? Muito bem, pastor. Eu sou grato a Deus por estarmos aqui ao lado do presbítero Francisco André, pastor Jefferson Aleluia, e de um assunto que eu amo, né? É um assunto de oração, né? Sou grato a Deus pela vida do pastor, pela Rede Brasil, pela vida do nosso amado pastor presidente, e quero também enviar uma saudação especial aos meus irmãos ali em Camaragibe e da área 62, congregação Loteamento Céu Azul. Deus abençoe a todos. Que bênção, né? Graças a Deus. Eu pensei em terminar esse programa lendo o versículo, me parece que é o versículo 20, que eu achei muito interessante, do Salmo 145, e por sinal, é claro que a gente não consegue explorar o conteúdo deste salmo todo, porque nós ficamos aqui na beira do tanque, né? Porque tem muita riqueza este salmo. Mas diz aqui o versículo 20, que eu gostaria de deixar para os irmãos, e o versículo 21. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvor ao Senhor, e toda a carne louve o santo nome, o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Amém. O Senhor guarda a todos os que o amam. Que Deus abençoe, se sinta protegido por Deus e possa buscar ao Senhor com louvor e adoração, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Chegamos ao final do programa e nós vamos orar agradecendo a Deus por este programa, lembrando a vocês que no próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir, estaremos de volta aqui com o seu programa Intercessão. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos pelo privilégio que nos é concedido de nesta oportunidade estarmos aqui com o presbítero Fábio Anderson, o presbítero Francisco, que está dando a honra também de estar conosco. Recebe a nossa adoração, o nosso culto, que prestamos a Ti também nesta tarde, pois aqui estamos falando das Tuas maravilhas, meditando neste Salmo 145. Ó Deus, que a Tua bênção continue sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e trazer para nós maiores revelações de Ti mesmo, para que possamos crer, continuar crendo e confiando que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que Te pedimos ou pensamos. Queremos Te aproveitar a oportunidade e apresentar os pedidos de oração que os Teus servos têm feito pelas redes sociais, que o Senhor possa dar vitória àqueles que estão enfermos, curando as enfermidades, restaurando lares, salvando as famílias. Ó Senhor, queremos aproveitar e orar pela nossa nação brasileira,
para que o Senhor traga paz para a nossa nação, prosperidade para o nosso país, que o Senhor possa salvar os governantes deste país, que o Senhor possa salvar os jovens, as crianças, que o Senhor possa restaurar, meu Deus, lares que estão em conflitos, em guerras, que o Senhor possa abençoar os nossos obreiros, o nosso pastor presidente. Te apresentamos também nesta oração, a tua igreja de um modo geral, aqueles que contribuem para a tua obra, Senhor, através da oração, através da contribuição financeira. Ó Deus, aqueles que estão envolvidos na obra da evangelização, ser com a tua igreja, manifestando o teu poder e a tua graça. Nós te pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus, seja com todos aqueles que precisam de um milagre da tua parte nesta tarde. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém.